Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Hoje eu vou ler a partir do verso 12 e você acompanha a leitura até o verso 17. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queimem primeiro a gordura de hoje, depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar, e se não, por força o tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Eu leio até aqui, verso 17. A nossa mensagem hoje, ela vai do verso de número 12 até o verso de número 36, todo o restante desse capítulo 2, para nós falarmos nessa oportunidade a respeito do comportamento desses homens que eram, irmãos, sacerdotes, que eram para dar exemplo para o povo. Então nós vamos tratar hoje dessa maldade que existe na vida desses homens, no meio do povo de Deus. E aí, o que é que causa a maior desonra para Deus? Vou deixar aqui 2 colocações. A primeira, a idolatria. E a segunda, a profanação. Dessas 2, que mais desonra o Senhor? Idolatria é deixar, abandonar Deus e seguir a deuses estranhos. Isso, idolatria. E o que é a profanação? Profanação é desqualificar aquilo que é santo. É tratar de forma negligente, é falta de consideração com aquilo que é de Deus. Então estamos profanando aquilo que é santo ao Senhor. Santo quer dizer separado. Quando nós olhamos para a história dos filhos de Eli, nós estamos estudando aqui Samuel, e aquela época em que o povo de Israel estava numa decadência miserável. E nas outras mensagens anteriores, eu já falei para vocês, em todas as áreas, uma decadência terrível. Enquanto aquele povo estava vivendo essa miséria, e os filhos de Eli, os sacerdotes, estavam profanando as coisas de Deus, o Senhor estava trabalhando, o Senhor estava preparando o seu ungido, sim ou não? Enquanto isso, Samuel já estava grandinho, Samuel estava crescendo na presença do Senhor. E aqui nós vamos ver essa discrepância existente entre os filhos de Eli e Samuel. É esse o objetivo
do livro de mostrar até um certo ponto para os irmãos. Então eu volto à pergunta: o que mais desonra a Deus? Você abandonar o Senhor e ir após deuses estranhos? Ou você profanar aquilo que é santo? Você desconsiderar, você tratar de forma leviana aquilo que é santo? Porque esses homens, eles não saíram de perto do altar. E por que que eles não saíram de perto do altar? Porque aqueles homens, eles receberam toda a sua prosperidade e toda a sua dignidade estava exatamente na casa de Deus. Então, como que vai abandonar as coisas de Deus? Os irmãos vejam que muitos estão atrelados a isso, por não querer perder aquilo que estão ganhando, às custas do reino de Deus, mas também não querem abandonar a sua vida de pecado, e assim levam uma vida dúbia na presença do Senhor. Não largam, não vão embora de uma vez. Por quê? Porque estão dependendo disso aqui, ó. Que coisa terrível, que coisa abominável, vivendo do altar e profanando o altar, querendo viver das bênçãos de Deus e desonrando a Deus, quando deveriam santificar a Deus naquilo que estão fazendo. Então esses homens, embora não tenham compromisso nenhum com Deus, de santidade, de observação dos mandamentos, de guardar, de praticar a palavra de Deus, mas também não queriam largar do altar, porque ali estava então o ganho deles. Então eles estavam conduzindo a obra de Deus, as coisas de Deus, como se estivesse sendo feito para um Deus pagão, um Deus que não reclama de nada, que não pode reconhecer nada. E estão pensando que Deus é da mesma maneira, é da mesma forma. Mas fique atento, Deus pode estar por um certo momento quieto, mas saiba, Deus está trabalhando. O juízo de Deus não tarda a chegar sobre a vida daqueles que profanam o altar de Deus, que brincam com as coisas de Deus, que estão zombando de Deus, vivendo a sua vida de pecado e continuando colocando as mãos naquilo que é santo. Deus vai requerer. Vai chegar o momento em que Deus vai querer acertar as contas. E dura coisa é para este tal, quando Deus quiser acertar as contas com ele. Nós temos no verso de número 12, que é o primeiro que nós lemos, eram os filhos, porém os filhos de Eli, filhos de Belial. Que isso, irmãos? Filhos de sacerdote. E o texto coloca que eles aí estão se comportando como filhos de Belial, filhos do diabo, por causa do seu comportamento, por causa da sua atitude. E o texto continua dizendo: e não conheciam o Senhor. O que quer dizer isso? Uma pessoa que está trabalhando no altar, que está sacrificando, que está comendo do altar, que está se provendo das ofertas do altar, e mesmo assim o texto diz que não conheciam o Senhor. O que quer dizer o termo não conhecia o Senhor? Para nós hoje aqui, o verbo conhecer implica, por exemplo, falei do casal de irmãos e eu não os conhecia, porque nós estávamos distanciados. Passei a conhecê-los pessoalmente ontem.
Mas dentro da palavra de Deus, o verbo conhecer não está relacionado com a vista. Não, o conhecer aqui está falando de compromisso, de relacionamento, de temor, de ouvir a palavra de Deus e, como o profeta Abacuque, temer, estremecer-se e saber que Deus verdadeiramente está no ambiente, Deus está presente, e aquilo que eu estou fazendo para Ele, não faço para o homem, faço primeiro para Ele. Mas o texto está dizendo que eles não conheciam a Deus, ou seja, não querem saber desse negócio de compromisso com Deus. Eu quero viver do altar, eu quero viver da pregação, eu quero viver do ensino, eu quero viver do status, eu quero que me reconheçam como pastor, eu quero que me reconheçam como pregador, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam que eu sou um homem de Deus. Todavia, às escondidas, na surdina, estou profanando as coisas santas de Deus, como que se Deus não estivesse vendo. O salmista diz que Deus conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Não tem nada na minha vida, não tem nada na nossa vida que Deus não saiba, que Deus não conheça. Não tem lugar que eu vá que Deus não vá comigo. Não tem coisa que passe por esta mente aqui que Deus não tenha conhecimento. Não tem o que eu assista, ou que eu veja, seja qual for o horário que eu esteja vendo isso, que Deus não saiba. Deus está acompanhando. Deus está vendo tudo isso. E esses homens aqui, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. E o primeiro mal que esses homens fazem, brincando então com o altar do Senhor, chegava lá, tinha o direito, uma parte do holocausto, da oferta, sim, eles viviam daquilo, tudo que o povo trazia para Deus, para o Senhor, e uma parte do que traziam para o Senhor, pertenciam aos sacerdotes, era lícito. Mas o que é que eles estão querendo? Eles chegavam lá e diziam, nós queremos carne crua. Mas por que você, como sacerdote, quer carne crua? Ainda ameaçavam aqueles que estavam na hora trabalhando, dizendo, se vocês não derem para nós vamos tomar por... Não lemos isso? Li isso no texto ou não li? Li isso no texto ou não li? Irmãos, está aí, ó. É o verso de número 16. Queimem primeiro a gordura de hoje, depois para ti, tome para ti quanto a tua alma então desejar. Ou seja, primeiro é para quem? Toda oferta que é apresentada no altar, primeiro é para quem? Primeiro é para Deus. Primeiro para Deus. Depois para quem tem direito de participar do altar. Mas esses homens não. E existiam pessoas que eram tementes a Deus. Esperem, primeiro ofertar a Deus, depois vocês vão pegar para vocês o quanto vocês quiserem. Mas eles vão dizer o seguinte: não, agora hás de dar, e se não, por força tomarei. Que coisa terrível. Então o texto, verso 17 diz, era pois muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Irmãos, às vezes na igreja, eu sou um tanto crítico, às vezes com algumas coisas que acontecem na igreja. Tudo isso aqui, irmãos, é zelo pela obra de Deus. Nós estamos aqui para sacrificar o Senhor. Nós estamos aqui para ofertar trazer para diante do altar a nossa adoração ao Senhor. E como que nós temos que respeitar essa casa? Como que nós temos que respeitar esse ambiente? Deus está presente entre nós. O Senhor está aqui em espírito entre nós, irmãos.
E vocês estão sentindo a presença dele. Ele passeia desde esse altar até aquela portaria lá, ó. Vocês sentem o mover do Espírito Santo de Deus. Como que eu posso desconsiderar o ambiente e desconsiderar o lugar?